Fala pessoal, aqui é o Igor e no vídeo de hoje a gente vai ter um conteúdo diferente que não estava programado, porque houve um evento que é a premiação do Pritzker de 2022 nessa semana e quem recebeu o prêmio foi o Queré, como você já sabe, saiu em diversas mídias especializadas ou não em arquitetura e é um arquiteto muito importante para a nossa produção e eu acredito que você deva conhecer a produção desse arquiteto. Então a gente decidiu fazer esse conteúdo para mostrar essa questão do Prêmio Pritzker, algum contexto histórico em relação à produção do Queré e também algumas obras importantes. Mas é um vídeo que vai fazer uma introdução, caso você não conheça a obra desse arquiteto. Para começar, como o nosso público aqui no canal é muito variado, estão em momentos diferentes, tem pessoas que entraram na graduação agora, tem pessoas que já são formadas há um tempo. Eu vou contextualizar o que é o Prêmio Pritzker para que todos compreendam essa questão apontada desse vídeo. Mas de uma forma bem rápida, o Prêmio Pritzker ele é um dos prêmios mais importantes da nossa profissão. Ele é considerado o Prêmio Nobel da Arquitetura e a premiação acontece de forma anual. Pode ser para um profissional específico, um escritório, um conjunto de profissionais, mas que geralmente demonstra uma relação muito importante quanto à produção arquitetônica e também a aspectos que sobressaem a arquitetura. Dito isso, um aspecto também importante dessa premiação que tem ocorrido nos últimos anos é que a arquitetura e a história e teoria da arquitetura elas passam por um processo de revisionismo histórico, o que é muito interessante. Porque se você olhar no início das premiações do Pritzker, essas localizações de arquitetos e arquitetas e escritórios premiados geralmente era concentrado nos Estados Unidos e na Europa e um pouco também no Japão, mas era bastante concentrado nessas regiões. Mais recentemente, alguns escritórios e alguns profissionais têm recebido aqui na América Latina, de modo geral, no continente africano, em países em desenvolvimento. Então, isso é um processo recente, que é muito interessante, muito importante para a história da arquitetura e que tende a ampliar um pouco mais a discussão da arquitetura para outras localizações, o que é fundamental para que a gente tenha um desenvolvimento saudável na nossa profissão. Então, essa premiação de 2022 é bastante importante porque selecionou um arquiteto negro e do continente africano, o que é algo que ainda não tinha acontecido. E para fazer uma contextualização histórica um pouco da vida e obra do Queré, eu trouxe algumas datas importantes para que a gente consiga ver como esses acontecimentos históricos influenciaram na produção dele até hoje, né? E como isso é uma produção contínua, né? Que se sustenta através dos anos e que de fato forma quem é esse profissional. Então, primeiro, tem aqui a contextualização histórica pautada em 4 momentos importantes. Tá? O primeiro momento é em 1965, que é quando ele nasce em uma aldeia na cidade de Burkina Faso, e essa aldeia se chama Gando. É importante ressaltar que a aldeia de Gando tinha uma situação bastante precária, índices de alfabetização extremamente baixos, abaixo de 25%, que é a média do país. Então, nessa aldeia não tinha escola, então para você estudar você precisava ir para outra aldeia ou ir para outra cidade. Então, condições bastante complicadas, né? E isso influenciou diretamente a concepção e o entendimento sobre essas questões sociais, principalmente, na vida desse arquiteto, portanto, na sua formação também. Em um segundo momento, em 1985, ele muda para Berlim porque ele conseguiu uma bolsa de estudos para estudar carpintaria. E nesses estudos, ele começa a estudar telhados imobiliários. Então, isso é importante porque lá na frente a gente vai ver como que essa forma de construir, essa forma de conceber tanto a arquitetura como elementos mais pontuais, como uma esquadria, um telhado em si, se apresenta na produção atual dele. Já em 1995, ele consegue uma bolsa para estudar em Berlim, numa faculdade de arquitetura, e aí sim ele ingressa nos seus estudos para arquitetura. E 3 anos depois ele funda a Fundação Queré. E tem uma frase que é bastante importante que vem dessa vivência que ele teve enquanto criança na aldeia, onde ele diz: defender o direito de uma criança a uma sala de aula confortável. Então, esse objetivo sempre esteve muito claro na percepção dele, ir
para fora para estudar e trazer esse conhecimento e aplicar na aldeia. Então, depois dessa breve contextualização histórica, a gente elencou 3 categorias que elas não pretendem definir a obra, nem nenhum projeto específico, mas a ideia é organizar o pensamento e o raciocínio por trás dos projetos para que a gente consiga destacar essas questões em projetos específicos. Obviamente que um item não vai definir um projeto, mas tem diversas questões dentro desse projeto que na realidade são parte da produção e parte da visão de arquitetura desse arquiteto. Então, por exemplo, o primeiro item é a sustentabilidade, mas esse item está presente em toda a obra. Só que aqui a gente vai elencar uma obra de modo a apresentar isso enquanto uma referência, mas também pontuar as questões de sustentabilidade na obra. Para esse item de sustentabilidade, a gente trouxe esse projeto, que foi o primeiro que ele desenvolveu na aldeia onde ele nasceu. E esse projeto, ele veio de um fundo, a verba veio de um fundo da Fundação do Queré. Então, esse projeto ele foi participativo, a própria aldeia ajudou na construção. E aqui a gente utiliza o termo sustentabilidade porque, se a gente reparar, todos os materiais que compõem essa arquitetura, na realidade, eles ou estão na localização do projeto, como é o caso dessas alvenarias, ou, por exemplo, os vergalhões ou o concreto que fazem a estrutura desse telhado, eles têm uma proximidade pequena. Então você consegue ir numa outra aldeia ou numa cidade próxima e arranjar todos esses materiais. É uma arquitetura local e que você consegue executar com recursos baixos, relativamente baixos. Então, para a gente entender um pouco melhor, aqui a gente tem uma base que geralmente ela é ou de concreto ou de cimento, porque você protege da umidade, e aí você tem esses blocos que são as salas de aula. E aí esses blocos são constituídos de tijolos. Nesse caso, são tijolos com uma mistura de terra e cimento para dar uma sustentação desses elementos. Depois a gente tem essa estrutura em concreto. Aqui, alguns fechamentos desses blocos de sala de aula. E, por fim, uma outra estrutura de cobertura. Eu já vou explicar um pouco mais a fundo essa relação de 2 coberturas, mas tem a ver com a questão do conforto e estratégias passivas de sustentabilidade, que é extremamente importante. Então, olhando mais uma vez, a gente tem aquela base que ajuda a proteger todas essas questões que eu comentei, das chuvas, da umidade. Aqui a gente tem as alvenarias, a estrutura de concreto e esses vergalhões que na realidade são as armaduras de uma estrutura de concreto armado, que sustentam essa cobertura, que é uma telha metálica bem convencional na região. A gente selecionou esses 3 projetos para falar dessas 3 categorias, que são projetos que estão ali pelos anos 2000, 2010, porque são projetos mais compactos, eles são menores, têm uma escala menor, e a gente consegue exprimir todos esses pontos através desses projetos. Mais recentemente tem projetos mais complexos, maiores, e que seria muito mais difícil de compreender em totalidade esses pontos. Então a gente separou só esses 3 para que seja de fato uma introdução a essa obra, a produção. Se você reparar, você tem esses 3 volumes, né? Que são as salas de aula, e depois você tem essa cobertura que está descolada dessa outra cobertura. Tá? Isso é uma estratégia bem interessante, que é muito apropriada para a nossa condição climática aqui no Brasil. Portanto, eu acho que é importante essa investigação desse tipo de arquitetura, porque nos é muito similar. Então, a gente consegue compreender essas relações de conforto e de estratégias sustentáveis para apropriar na nossa concepção, nos nossos estudos. Aqui em cima a gente tem o corte longitudinal e aqui um corte transversal. Repara na materialidade. Tudo isso é composto por esses materiais que eu mencionei, que ou são baratos, ou tem na região, ou eles conseguem fabricar. Então aqui a gente tem esses tijolos. Aqui, no sentido horizontal, são as estruturas de concreto. Aqui também é aquela mistura de terra com cimento. Aqui são umas esquadrias feitas em madeira, que também são fabricadas lá.
todo esse mobiliário é dessa experiência, né? Dessa vivência que ele teve. Tudo isso vai se somando e foi formando também ele, e isso aparece nesse momento, né? O que é muito interessante da gente perceber, esse processo que é interessante. Aqui um pouco da planta. Reparem que essas paredes, ela tem uma massa bem considerável, né? Você tem a questão do clima, que é bastante complicado. E aqui um detalhe dessa cobertura. Então aqui a gente tem as vigas de concreto, aquela viga de borda. E aqui a gente tem esses tijolinhos. Aqui são aqueles vergalhões que eu comentei. Isso tudo sustenta essa segunda cobertura, que é de telha metálica. E aí, uma outra questão que a gente chama de comunidade, mas também pode ser interpretado como uma espécie de sustentabilidade social, econômica, local, que isso possibilita uma ativação da economia local. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente, mas basicamente aqui a gente tem um outro projeto, que é o Gando Primary School Library, que é a biblioteca daquele primeiro projeto que a gente viu. E nesse projeto, eu recomendaria até a palestra do TED Talk, do Queré. Na semana passada, a gente compartilhou um vídeo que a primeira referência que aparecia nesse vídeo era da palestra do Queré. E eu recomendo aqui mais uma vez, porque a gente está nesse assunto, então acho que vale muito a pena. Lá você consegue ver esses processos. E esse é um dos projetos que ele apresenta esse processo, do vínculo que a comunidade tem com esse projeto. Então é muito interessante ver que a aldeia se mobiliza para viabilizar esse tipo de construção, né? Aí a gente tem esses elementos que são, na realidade, vasos cerâmicos que tinha lá no local, e aí eles cortaram para fazer uma espécie de clarabóia, só que não é algo que é fechado. Isso serve para que o ar quente consiga sair, e depois vem uma outra cobertura metálica de novo por cima para que isso não entre água. Então, isso aqui é uma outra estratégia de sustentabilidade passiva, que é muito importante quando você não tem recursos. Nessa aldeia não tinha, inclusive, eletricidade. Então, você precisa pensar nessas estratégias e você abaixa o custo, né? Porque aí você não tem necessidade de ar-condicionado, por exemplo, e você cria um ambiente confortável e com um preço muito mais interessante e com uma técnica local, né? Isso que é importante de a gente prestar atenção. Outra questão bastante importante é que o Queré sempre pontua no discurso dele que ele começou a treinar as pessoas da aldeia e hoje elas têm uma autonomia para desenvolver as próprias construções e prestam esse tipo de serviço. E antes as pessoas precisavam sair da cidade para conseguir trabalho e muitas vezes não voltavam, e isso enfraquecia a comunidade local. Então isso também é uma estratégia muito interessante de economia local, onde você ativa e capacita as pessoas a um tipo de exercício, a um tipo de ofício. E ele teve essa capacidade, ele diz também nos discursos dele, que muitos dos profissionais que começaram nesses primeiros projetos a desenvolver esse tipo de trabalho com ele, estão até hoje ou estão de uma forma independente prestando esse tipo de serviço. Essa capacitação da comunidade tende a fortalecer o grupo, o que é também uma questão muito importante na obra desse arquiteto. E aí aqui mais algumas imagens. E por fim a gente tem a parte de conforto, que é uma questão de conforto térmico, de conforto acústico, para que você consiga criar esses espaços apropriados. E voltando àquela primeira frase que ele colocou na Fundação Queré, que é tornar a sala de aula um espaço confortável para quem ensina e para quem aprende. E aí a gente traz esse outro projeto, que é a Danos Secondary School, que é um outro projeto que já aconteceu um pouco mais para frente. E nesse projeto tem umas questões interessantes com esses diagramas que mostram essa proposição da questão do conforto. Isso fica muito esclarecido através dos desenhos. Então a gente tem, por exemplo, esse diagrama explodido, onde a gente vê que essas camadas compõem uma espécie de um sistema de chaminé que faz com que o ar quente suba, né? E embaixo, onde é a sala de aula, fique sempre resfriado. Mas claro, isso é uma estratégia combinada entre elementos que faz com que isso seja possível. Então, reparem aqui que a gente tem uma geometria que possibilita que esse ar quente escape
por essa cobertura. E ao mesmo tempo a gente tem outras estratégias de ventilação cruzada, que faz com que o ar frio consiga resfriar esse ambiente. Aqui no corte a gente consegue ver um pouco melhor. Lembra que naquele primeiro projeto tinha uma lógica parecida? Você tem uma massa sólida que tem uma cobertura, que também é uma massa, e depois essa outra cobertura que serve da seguinte maneira. A massa sólida, ela vai produzir esse calor, porque é um acúmulo de pessoas. Então o ar quente tende a subir. Quando você possibilita que esse ar quente escoe por aqui, a tendência é que o fluxo de ar quente faça isso, né? E aí você resfria também, porque o ar frio vai passar permanentemente aqui em cima e também aqui embaixo, caso você tenha a ventilação cruzada. Então a tendência é esse efeito de chaminé, que aqui a gente consegue ver melhor. A gente tem a massa aqui, tem um gap, né? Tem um espaço vazio que faz com que esse ar quente possa subir, e aí você tem o ar fresco circulando aqui embaixo e varrendo essa questão. Reparem que aqui também tem uma distância do solo por conta da umidade, e aqui você precisa sempre de um beiral, porque essas paredes, né, que são feitas de terra, esses tijolos, eles são sensíveis à chuva. Então você sempre precisa proteger nessas condições para que isso não tem uma durabilidade prejudicada. Mas aqui fica muito claro essa questão do conforto térmico. Isso é uma estratégia que é utilizada em diversos lugares e é muito simples, porque você resolve com a própria arquitetura. Você depois não precisa climatizar isso com ar-condicionado para resolver o problema do conforto térmico e com soluções bastante baratas, né? Aqui, ó, repara que os vazios, que são as janelas e portas, eles têm sempre uma lógica. Então, o ar vai cruzar esses espaços dessa forma. E aqui, nesse outro sentido. Então, isso combinado com a ideia de escoar o ar quente para cima, funciona. Porque aí você tem uma troca constante de ventilação. Isso é muito eficiente. Aqui a gente consegue ver um pouco melhor. Aqui a gente tem aquele sisteminha que faz escoar o ar. E aqui a gente tem sempre aquela troca. Isso aqui só está no outro sentido, tá? Mas a lógica é a mesma. Aqui a gente tem um corte longitudinal. Aqui a gente vê um detalhe, né, nessa fotografia, um pouco melhor de como que esse ar consegue escoar. Repara que tem bastante vãos também, né, tem uma ventilação muito eficiente e também a questão da iluminação natural, que é um aspecto fundamental. Aqui aquela questão da esquadria, então tudo isso basicamente foi feito lá. Então você capacita as pessoas e elas têm autonomia para ir construindo, por exemplo, um sistema de esquadria que tem essa articulação, né, que é bastante fora do convencional. E, mais uma vez, sempre com materiais locais. E esse é o resultado dessa escola. Aqui tem também uma sala de aula ao ar livre, onde tem algumas atividades um pouco distintas, mas esse é um projeto já um pouco mais diferente, que tem uma geometria um pouco mais sofisticada, mais detalhada, com algumas formas e a plástica de uma maneira não tão convencional como no primeiro projeto. E esse foi o vídeo de hoje. A gente achou importante fazer esse vídeo para que a gente pudesse compartilhar essas questões. Talvez alguns de vocês não tenham visto a premiação ou não conhecessem a obra do Queré, mas mais uma vez enfatizando, é um arquiteto que tem uma produção muito importante, muito significativa, não só no âmbito da arquitetura, mas ele tem a capacidade de extrapolar essa questão e trazer questões sociais muito mais importantes que a gente deveria prestar atenção. Então, por conta dessa condição muito especial, a gente quis trazer um pouco dessa produção, compartilhar com vocês, e esperamos que isso gere debates e que tenha apresentado uma nova forma de ver e de se relacionar com a arquitetura, com as questões sociais e assim por diante. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, que ajuda a gente a ampliar nossa discussão e trazer mais conteúdos interessantes para vocês. E se esse tipo de conteúdo te interessa, deixa um like aqui nesse vídeo, compartilha com seus amigos e eu vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos.